Olá pessoal, bom dia e uma excelente quarta-feira de lida para todos nós, 25 de dezembro, Natal. Enquanto muitos ainda descansam das comemorações desta noite, muitos já estão na lida, né? O caso do pessoal do leite. O gado de corte também precisa de atenção. Mais tarde vai lá no pasto, faça um rodeio com o rebanho e veja se está tudo certo aí com a sua criação. Mas falando em pasto, você sabe me dizer quais são os grandes pilares para um bom manejo de pastagem? A professora Janaína Martuscello e o consultor Elton Cabral vão contar para a gente. Saiba ainda, né, a importância da escolha do capim. Sempre vai existir uma variedade ideal aí para a sua região, necessidades e também manejo. Não erre na hora de implantar uma gramínea na fazenda. Existem variedades para baixa, média e alta fertilidade de solo. No novo episódio do especial Embrapa em Ação, entenda a importância da dinâmica das águas, dos rios que banham a planície pantaneira e como eles influenciam na pecuária da região. O ritmo das chuvas, que dita o tamanho das cheias e inundações, também determina a necessidade ou não da retirada do gado das áreas de alagamento para as regiões mais altas. Manejar conforme o que impõe a natureza é uma regra adotada há séculos pelos fazendeiros pantaneiros. E esta sintonia fina faz do bioma o local mais importante para a produção de bezerros do centro-oeste brasileiro. Pegando um gancho na pecuária pantaneira, saiba quais são os diversos tipos de pastagens e volumosos que podem ser usados num semi-confinamento. Entenda também como é definido o protocolo reprodutivo da fazenda de cria mais falada ultimamente no Brasil, a Flamboyant, aquela que abate bezerros de 13 meses com 23 arrobas. Agora, no Giro do Boi. Muito bem, pessoal, começamos o Giro do Boi deste feriado nacional e vamos direto apresentar uma nova etapa do primoroso trabalho desenvolvido pela Fazenda Flamboyant, localizada no interior de Goiás. Neste terceiro episódio da série, saiba como funciona o setor de pesquisa, um departamento onde são feitos os testes e também a definição dos protocolos para cada categoria da reprodução. Quem mostra pra gente como funciona esta área da empresa são os médicos veterinários Edmundo Vilela e o Álvaro Salles. Veja. Pessoal, mais um episódio aqui do Giro do Boi, canal Rural e Lajeado. E hoje quem vai falar com a gente é o Álvaro. O Álvaro é médico veterinário, técnico da Lajeado, e ele é responsável pelo departamento de pesquisa e formação de pessoas dentro do Lajeado. Esse departamento, basicamente, a gente trabalha todo o desenvolvimento de novos protocolos, testar, entender toda a nossa parte de resultado, é responsável pelo benchmark, e é através desse departamento que a gente define todas as estratégias de quais protocolos que a gente vai fazer em cada categoria. Então o Álvaro vai passar para a gente qual que é a orientação da Lajeado dentro da Fazenda Flamboyant e outras fazendas de cliente nosso nessa estratégia de gado. Dentro do departamento, dentro da parte de inteligência e estratégia de protocolos, que é a recomendação do departamento da Lajeado para os nossos clientes e para a nossa fazenda. Esse lote aqui atrás, como vocês podem ver, é um lote, né, parido na segunda quinzena do mês 10. Esse lote imprimiu em torno de 79% na IATF1. Então, qual que é o protocolo que utilizamos então para essa categoria, para esse lote? É um protocolo, né, de 11 dias, 4 manejos, onde no dia 0 o que fizemos a mais foi moxidectina, né, moxidectina 10% no dia 0 do protocolo de IATF, junto com o implante. No dia 7, então, uma dose de prostaglandina e algum animal com condição corporal menor que 2,75, 2 ml de novo hormônio.
Esses animais, na fazenda hoje a gente não trabalha com touro e a gente já passou por uma ETF, já inseminou a segunda vez. Esse gado vai dar tempo de fazer 3 ETF dentro da estação de monta. Lembrando que é um lote de animais que já pariu, já na segunda quinzena de outubro, partindo do meio para o final da estação de monta. Os animais estão muito bem de condição corporal e a gente vai tentar chegar acima de 90% de taxa de gestação nos animais. Normalmente, como a gente não utiliza touro, o descarte ele é por idade, os animais de descarte já não estão dentro do lote, certo? Dentro da hora que a gente for definir a parte de estratégia de rebanho, de estratégia genética, nós vamos falar sobre as raças. Esse ano, basicamente, a gente continua trabalhando com charolês, simangos, guelvo e cimental. Dentro da parte de conhecer um pouco mais das raças que a gente pode trabalhar no F2. Dando continuidade na questão da estratégia genética, são animais filhos de touro charolês em vaca meio sangue Angus, nascidos na segunda quinzena de outubro. Esses animais, numa situação normal, seria o limite que a gente trabalharia com a parte de produção super precoce, que já está começando a nascer um pouco mais tarde dentro da estação de monta. São animais hoje que devem estar pesando por volta de 180 a 200 quilos de média e o objetivo é chegar com eles aos 8 meses, que é final de maio, eles vão chegar aí pesando acima de 260 quilos. Então são animais, tanto os machos como a fêmea, vão para essa produção super precoce. Animais nascidos da segunda quinzena de outubro. Sempre pensando na questão da curva de aprendizado, qual que é a melhor genética que a gente vai entrar na produção super precoce, qual a melhor estratégia para o F2. O ano passado a gente trabalhou usando um pouco de animais cimental para conhecer e entender como que seria isso aqui. A gente inventou, isso aqui são filhos de um touro chamado Netuno do Mamado, uma linhagem de cimental que o pessoal sempre prezou muito pela questão de rusticidade e uma coisa que surpreendeu a gente, a questão de pelagem desses animais. Agradou muito e agora a gente vai ver o resultado, o ganho de peso na produção super precoce e a nossa base de comparação é o meio sangue charolês e agora com o meio sangue cimental. Tanto na Laura como no meio sangue Angus, o que a gente faz? De 1º de julho tem uma pesagem geral dos animais e a gente estima o dia do início da estação de monta. Esse ano a gente inseminou a primeira vez por volta do dia 15 de outubro. Então, qual que é o peso que esse animal tem que estar no dia da primeira inseminação? Que peso que esse animal tem que estar no dia que eu começo o protocolo da ETF? Que peso que ele tem que estar no dia que eu começo a indução de ciclicidade? De acordo com essa pesagem de julho, a gente faz uma programação, propõe uma dieta, uma suplementação ou não, de acordo com o peso que ela está. Tem animais que já chegaram em 1º de julho pesados, eles vão passar só na suplementação de volumoso, e os animais que nasceram mais no tarde, bezerras de novembro, dezembro, vai passar por um processo de suplementação com maior quantidade de injeção de concentrado. Para quê? Para que no dia 15 de setembro, que é quando começou todo o processo às vezes, de indução, esse animal já tivesse acima de 270 quilos, certo? Então essa é a estratégia nutricional. Esse ano, como a gente vem num processo de antecipação para intensificar a produção de super precoce, a gente antecipou a estação de monta, que ela foi fixa por muitos anos, por mais de 15 anos, iniciando por volta do dia 15 a 20 de novembro, a gente antecipou 30 dias, então esse ano o desafio nutricional foi maior. 100% das bezerras Nelore, nascidas na fazenda em 2022, elas entraram para a monta em outubro de 23, graças à estratégia de ganho de peso. Pensando em melhorar a eficiência reprodutiva, principalmente dessa categoria das precocinhas, pensamos então na sanidade, na saúde desses animais. Então, na indução de puberdade, quando fazemos o primeiro protocolo de indução, que nas meio sangue Angus expomos elas com 250 quilos e as Nelores com 270, fazemos então a utilização da vacina reprodutiva, da Ketomasta. Então faz a primeira dose no dia 0 da indução de puberdade, no 24 dias após a indução, quando vamos avaliar esses animais e a resposta ao protocolo de indução, é feito o reforço e o reforço também da dose da vacina contra a brucelose, que utilizamos a RB51. Na próxima estação de monta, a estratégia a ser utilizada após a desmama, vamos utilizar então a vacina reprodutiva, fazer a primeira dose, 30 dias após a primeira dose fazer o reforço e no protocolo de indução, então, fazer uma dose adicional, tentando melhorar a saúde desses animais para minimizar
as perdas de gestação. Pensando no protocolo de IATF, já fizemos vários protocolos e o que tem utilizado nessa estação de monta e vai ser utilizado na próxima estação de monta é um protocolo com a duração com 9 dias, né, da duração do dispositivo intravaginal de progesterona e inseminação no dia 11. O porquê 11 dias? Porque esse protocolo tem mostrado o quê? Que o animal tem mais dias para crescer o folículo, para produzir estrógeno, vai dar mais cio. Se eu tenho mais cio, eu tenho mais prenhez e uma menor taxa da perda de gestação. Então, tão importante quanto emprenhar é manter a gestação e ter esse bezerro, né? Nascer o bezerro. A seguir tem mais um capítulo de 2 séries importantes exibidas em 2024 sobre pastagem com a professora Janaína Martuscello e semi-confinamento com o professor Guilherme Vieira. E eu volto já. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi. É hora de exibir um novo episódio do quadro Seu Pasto é Lavoura, conteúdo extraído do livro que leva o mesmo nome desta série. Hoje a professora Janaína Martuscello destaca a importância da escolha do capim e sempre vai existir uma variedade ideal aí para a sua região, necessidades e também manejo. Não erre na hora de implantar uma gramínea na fazenda. Existem variedades para baixa, média e alta fertilidade de solo. Confira. Eu sou Janaína Martuscello e estamos aqui no nosso 3º episódio da série Seu Pasto é Lavoura. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que gera muita dúvida: a escolha do capim. Qual é a planta forrageira que eu vou escolher para a minha fazenda, professora? Então essa é uma pergunta muito comum, que traz muitas dúvidas e que a gente conversa um pouquinho sobre isso aqui, no nosso livro Seu Pasto é Lavoura, no capítulo 3. O Brasil é um país de dimensão continental, nós somos muito grandes. E nós temos vários biomas, vários ecossistemas e cada um tem a sua particularidade. Então nós vamos ter áreas alagadas no nosso Pantanal, nós vamos ter área muito seca na nossa Caatinga, vamos ter área muito ácida no nosso Cerrado. Então nós temos uma gama de ecossistemas que vão precisar então de plantas forrageiras que sejam adaptadas. A gente tem muito a mania de achar que existe um capim milagroso, aquele capim que vai fazer toda a diferença na nossa fazenda. Mas vale a pena destacar aqui para vocês que só trocar o capim, fazendo essa prática isolada de manejo, por exemplo, de troca de capim, não vai resolver o seu problema. Porque aonde é que você pode mudar de fato a sua pecuária? No manejo de pastagens. Então, você ficar trocando o capim insistentemente não é o que vai resolver o seu problema. Então, por isso essa escolha deve ser feita de forma muito assertiva. A escolha da planta forrageira deve ser feita a partir de dados relacionados à sua capacidade de manejo, porque existem plantas que são muito difíceis de serem manejadas, plantas que são muito indóceis para o manejo, como por exemplo, plantas da espécie Pânico máximo, Mombaça, Paredão, Miyagi, Zuri, Tamani, Quênia. Essas plantas, elas são um pouco mais profissionais, ou seja, elas precisam de um pouco mais de capacidade do pecuarista e da equipe para que a gente consiga, de fato, fazer ela entregar tudo o que ela precisa. Além disso, essas plantas também são mais exigentes em fertilidade. Se você trabalha com um solo mais fraco, você não pode escolher uma planta dessa, a não ser que você consiga investir em adubação para elevar, de fato, essa capacidade do solo em trazer nutrientes para essa planta. Isso é completamente possível de ser feito. Então, essa escolha vai ser baseada na sua capacidade de manejo, vai ser baseada no nível de fertilidade exigido por essa planta. As plantas forrageiras, elas são divididas em 3 grandes grupos. Aquelas plantas que têm alta exigência em fertilidade do solo e em manejo, geralmente. Aquelas plantas que têm média exigência em fertilidade e aquelas plantas que têm baixa exigência em fertilidade do solo. Então, se você já sabe que o seu solo é mais fraco e que a sua habilidade de manejo junto com a equipe é uma habilidade um pouco reduzida, porque você ainda não pegou o jeito do manejo de pastagens, fique então com esse grupo de plantas de baixa exigência em fertilidade. Quem são elas?
Braquiária decumbens, Braquiária humidícula, Andropogon, a própria grama batatais. Então essas plantas são plantas de baixa exigência em fertilidade e vão entregar um certo resultado quando os solos são mais fracos. Mas se você quiser subir um pouco esse nível e ter uma planta um pouco mais produtiva, que você ainda consiga ter uma certa flexibilidade de manejo, você pode partir para esse grupo de plantas de média exigência em fertilidade. Quem está nesse grupo de média exigência em fertilidade? A Braquiária brisanta marandu, todo mundo da brisanta lá, Charaesa, Piatã, Paiaguás. Os híbridos de braquiária também estão inseridos nesse grupo. Então, os híbridos novos, como por exemplo o capim mavuno, capim camelo, caimã, vão estar inseridos nesse grupo de média exigência em fertilidade do solo. O capim búfalo também está incluído aqui nesse grupo. Então, é importante você definir em que grupo pertence a sua planta de interesse para você casar esse interesse com o seu solo. Agora, se você quer plantas mais produtivas, você tem que usar plantas que sejam mais exigentes em fertilidade do solo. Então, capiaçu, por exemplo, essas que eu falei para vocês, o mombaça, o tanzânia, o miyagi, o paredão, o quênia, tamane, são plantas de alta exigência em fertilidade do solo. Portanto, você precisa elevar a saturação por base do seu solo para acima de 50% a 60%, para que essas plantas possam, de fato, expressar o seu potencial genético. Porque muitas das vezes a gente coloca a culpa na planta, mas é porque a planta está alocada, ela está posicionada no lugar que ela não deveria estar. Então, se a planta tiver no lugar que ela deveria, com o solo que ela precisa, ela realmente vai te entregar aquilo que ela promete. Ela vai conseguir expressar o seu potencial genético e você certamente vai ter melhores resultados. Agora, não adianta você querer uma planta de alta exigência em fertilidade e uma planta que também tem alta exigência em manejo se você tem solos fracos e não sabe manejar. Aí você fica com as plantas do grupo de baixa fertilidade e de média fertilidade. Um outro fator também que é importantíssimo para a escolha da planta forrageira é a sua questão relacionada à precipitação, à chuva. É muito importante fazer essa avaliação. Existem algumas plantas que são adaptadas, por exemplo, a regiões em que a gente tem poucas chuvas, como por exemplo o Nordeste do Brasil. Então, para essas regiões em que nós vamos ter, em alguns casos, precipitação em torno de 400, 500 milímetros, em alguns casos até 300 milímetros, nós não podemos utilizar plantas que têm exigência em 800 milímetros, como por exemplo a amarandu ou até mesmo essas cultivares de pânico. Nesse caso, nós vamos ter que lançar mão dessas plantas adaptadas a esses solos que têm pouca água, como por exemplo o búfalo e o capim andropogon, que são opções para essa região. Então o andropogon é um capim muito produtivo, mas difícil de ser manejado, porque ele alonga muito o talo. Temos cultivares novas no mercado, como por exemplo a sarandi da Embrapa, que promete um menor alongamento de como. Então o capim búfalo, por exemplo, é uma planta forrageira extremamente adaptada às regiões de pouca chuva. Nós temos um problema relacionado à cigarrinha das pastagens, mas é interessante que a gente utilize ele como uma opção para essas regiões para que não se fique sem forragem. Porque se eu coloco nessa região uma planta que tem uma alta exigência em água e a região não atende, certamente esse capim vai desaparecer do meu sistema. Um outro fator que deve ser levado em consideração é a topografia. Então a gente não deve utilizar, por exemplo, plantas que formam touceiras, plantas entouceiradas em regiões de morro. Tá? Por quê? Porque essas plantas que formam touceira, elas deixam espaços vazios no solo e a gente percebe claramente que esse solo está sofrendo o processo de erosão. Então, não é uma prática conservacionista. Para esse tipo de solo, nós precisamos escolher uma planta que faça uma boa cobertura, como aquelas de hábito decumbente, como por exemplo, Braquiária decumbens, dunamis, às vezes um capim estrela, para poder segurar a erosão desse solo. Então, a escolha da planta forrageira deve ser baseada nesses critérios: precipitação, topografia, fertilidade do solo, temperatura também é muito importante, porque, por exemplo, a maioria das plantas tropicais não suportam geadas, então se tiver geadas sucessivas, esse capim vai morrer, ele vai desaparecer do sistema. E um ponto também que não pode ser negligenciado é a capacidade de manejo do pecuarista. Escolher sempre uma planta em que o pecuarista e também a sua equipe estejam preparados para poder fazer esse manejo. Espero vocês no 4º episódio da nossa série Seu Pasto é Lavoura.
E dando continuidade à série Semi-Confinamento Eficiente com o também professor Guilherme Vieira, hoje vamos tratar dos diversos tipos de pastagens e volumosos que podem ser usados num semi-confinamento. Saiba ainda quais são as forrageiras mais indicadas para engorda semi-intensiva e qual é a importância da taxa de lotação. Professor Guilherme. Olá, aqui sou Guilherme Vieira, hoje continuando a nossa série Como Montar um Semi-Confinamento Eficiente, nós iremos abordar quais são os tipos de pastagens e volumosos que nós utilizamos no semi-confinamento. A grande questão do semi-confinamento é você ter uma pastagem de qualidade. E pastagem de qualidade verifica-se o seguinte: pastagem de boa qualidade é aquela onde tem que ter os tratos culturais. Geralmente as pastagens para o semi-confinamento são aquelas pastagens onde você vai reservar uma área e você tem que produzir muita massa verde, porque esse é a principal fonte de fornecimento de volumoso. Lembra da definição de semi-confinamento? Que é a produção intensiva dos animais, onde a gente pega todas as técnicas de produção intensiva de pecuária e produz o boi no pasto. E esse pasto tem que ser de excelente qualidade. Vou lhe dar algumas dicas para você produzir uma pastagem de qualidade por semi-confinamento. Primeiro, você reserva uma área aí na sua fazenda para essa pastagem, é chamada pastagem diferida. Essa pastagem diferida é como se fosse aquele imposto diferido. O imposto diferido é aquele imposto que tem tarifas diferenciadas. A mesma coisa é essa pastagem diferida, é uma pastagem diferenciada. Essa pastagem diferida, ela tem que ser feita uma análise do solo. A partir dessa análise do solo, você tem que procurar um colega agrônomo para prescrever o tipo de adubo que você tem que utilizar nessa pastagem. Durante esse processo, fazer os tratos culturais, aração, gradagem, se precisar, recuperar essa pastagem ou formar essa pastagem de qualidade, fazer a calagem, a adubação e observar o tipo de a espécie de capim de forrageira que você utilizar. Essa pastagem tem que ficar nesse período de produção para ter um grande adensamento de massa verde. A partir do momento que teve essa grande produção de massa verde, você já está pronto para soltar os animais nesse semi-confinamento. Geralmente, nós utilizamos essa pastagem para uma taxa de lotação de 2 a 3 até 5 animais por hectare, dependendo da espécie que você produzir, o tipo de animal que você irá produzir. Tá? Tem essa taxa de lotação, e essa taxa de lotação, esse semi-confinamento, ele pode ser estático ou rotacionado. Eu prefiro muito estático, all in ou out, entra o lote e sai o lote. Tá? Geralmente você coloca uma quantidade X por piquete e aí você vai produzir no seu semi-confinamento. Esses tratos culturais, saiu o lote, você tem que fazer uma nova recuperação desse pasto, a manutenção desse pasto, geralmente com a indicação de um agrônomo, ou você utiliza a ureia ou então super simples, para dar uma melhorada na pastagem e voltar de novo, descansar esse pasto para produzir massa verde, mais tipo de massa verde, e aí você bota um novo lote produzindo aí no seu semi-confinamento. Atualmente nós estamos utilizando pastagens irrigadas, né, para a produção do seu semi-confinamento. Já está no mercado alguns kits de irrigação para 3 a 5 hectares, onde nesses 3 a 5 hectares a gente está produzindo uma quantidade de massa verde muito grande e estamos fazendo de 2 a 3 lotes, 2,5 lotes por ano, com resultados sensacionais. Isso faz com que a gente vai esperar os picos da arroba do boi e a gente programa justamente com essa nova metodologia, com essa tecnologia, você aproveitar esses picos da arroba do boi consequentemente. Muita gente também me pergunta quais as forrageiras indicadas para o semi-confinamento. Se você irá implantar o semi-confinamento, eu sempre falo o seguinte: o melhor capim que tem é aquele capim que tem na sua fazenda. Desde que você faça os tratos culturais, você tem que fazer isso aí, você vai ter organizado. Mas se você quer implantar uma pastagem para o semi-confinamento, geralmente aquelas gramíneas dos braquiárias são muito bons, né? Porque tanto eles têm uma melhor relação folha-haste,
né, com grande produção de massa verde. Também os pânicos são muito bons, Tanzânia, o Mombasa, o pânico, eles são muito bons também, mas desde que você faça um trato cultural para evitar um tombamento, colocando os animais no momento certo para a sua produção. Enfim, pastagem de boa qualidade, você vai ter animais de boa qualidade no seu semi-confinamento. Não adianta fazer um semi-confinamento com pastagem de má qualidade. Agora, um detalhe também, você pode produzir no semi-confinamento numa seca? Pode, desde que você ofereça como volumosos. Nós estamos utilizando muito silagens de milho, silagem de sorgo e também silagem de capim. Capim Mombasa, capim de corte, você coloca ali para fazer uma grande produção de massa verde. Tá ótimo para fazer boa silagem. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Depois dos comerciais, tem a série Embrapa em Ação, hoje explicando a importância da dinâmica das águas, dos rios que banham a planície pantaneira e como eles influenciam, na pecuária da região. O Giro do Boi volta já. Já de volta com o Giro do Boi, é hora de falar da pecuária no Pantanal. Hoje, os pesquisadores da Embrapa explicam a importância da dinâmica das águas, dos rios que banham a planície pantaneira e como eles influenciam na pecuária da região. O ritmo das chuvas, que dita o tamanho das cheias e inundações, também determina a necessidade ou não da retirada do gado das áreas de alagamento para as regiões mais altas das fazendas, as chamadas terra firme. Manejar conforme o que impõe a natureza é uma regra adotada há séculos pelos fazendeiros pantaneiros. E esta sintonia fina faz do bioma o local mais importante para a produção de bezerros do centro-oeste brasileiro. Vamos conferir como é feito este monitoramento das águas pela Embrapa? Confira. Um lugar que seca de rachar e chove de inundar. O Pantanal é a maior planície alagável do planeta, um bioma que possui características muito peculiares de clima, temperatura e solo. E é essa dinâmica das águas, das cheias, que dita as regras do trabalho em pecuária por aqui. O Pantanal ele funciona com isso, com esse ritmo das águas. Todo ano você tem um período seco, um período chuvoso e a maior parte do Pantanal costuma inundar. Isso nas últimas décadas foi muito frequente, as inundações, porém nos últimos anos, desde 2019 e 2020, nós estamos passando aqui por uma grande estiagem. Então o Pantanal faz parte de uma grande bacia hidrográfica chamada Bacia do Alto Paraguai e o entorno do Pantanal tem várias bacias que trazem então as águas. Então, nas partes mais altas, onde tem as nascentes dos rios, se formam então as cabeceiras do Rio Paraguai, Rio Cuiabá, São Lourenço. Então veio desde lá de cima, né? Desde lá de cima, várias bacias, os rios maiores, vêm do Mato Grosso. E esses são os principais rios que acabam trazendo a onda de inundação aqui para o Pantanal. Todo ano, então, principalmente de outubro a março, você tem o regime das chuvas. As chuvas se acumulam na região norte e isso causa uma onda de cheia que vem navegando, desde lá do Mato Grosso, entra para o Pantanal. E uma vez estando no Pantanal, ela leva aproximadamente um mês para chegar aqui na região de Ladário, E é então um local que é um local ideal para nós termos uma ideia da integração de toda essa água, então, que é capturada pelos rios e trazida aqui para baixo. Então é uma estação de medição, de nível, que é referência, com dados muito antigos, desde 1900, e muito confiáveis, que nós usamos todo ano para tentar explicar, tentar dar um panorama do que aconteceu com as cheias e as secas de cada ano no Pantanal. Como é que ele funciona? Chove lá, a água do Pantanal vem da chuva ou vem da chuva nesses outros rios afluentes e aí essa chuva desce para cá? É mais ou menos isso ou são as duas coisas? Como é que vem? De onde que vem essa água toda? O Pantanal ele pode inundar tanto pelos rios, os rios quando sobem muito de nível extravasam, inundam grandes áreas no Pantanal.
Mas também tem muitas áreas que o rio não alcança, ele não consegue inundar o Pantanal todo, nenhum rio aqui inunda o Pantanal todo. Então você também tem a contribuição das chuvas locais, que ocorre nesse período de outubro a março, só que existe uma demora de tempo das águas das chuvas chegarem até aqui, mais ou menos uns 4 meses para a água da chuva, depois que cai no terreno, chegar até aqui embaixo. Então, uma vez que chega no Pantanal, mais ou menos um mês para chegar aqui na Ladário. Então, muitas vezes, quando nós estamos, por exemplo, numa época como essa, com níveis muito baixos, o rio praticamente não interage com a planície, ele basicamente não aporta com água para a planície. Então a água que vai irrigar as pastagens, né, que basicamente a atividade pecuária é a principal atividade econômica na região, o que vai irrigar as pastagens são basicamente as chuvas locais e não mais a influência dos rios nas partes mais baixas, né? Entendi. Então, mas mesmo que o rio não esteja subindo e alagando muitas áreas, e mesmo estando nós passando por uma estiagem, a pecuária não tem sofrido tantos impactos, né, por causa das chuvas locais. E em situações mais extremas, como por exemplo aconteceu em 2020, os pecuaristas abriram mão de captar água por poços, né, com inclusive energia vindo de painéis solares. Foi uma inovação muito importante naquela época, que salvou muitas fazendas de um fato fundamental, que era abastecer de água os rebanhos, né? Matar a sedentação animal, né? A dessedentação animal foi o mais importante de tudo e foi ser feito dessa maneira, com poços artesianos e energia solar. E para então a gente tentar fazer uma previsão para os pecuaristas, né, de quando a região vai vir a inundar ou ter estiagem mais severa, a gente usa modelagem com base nos dados de hidrologia, né, nos dados principalmente do nível do Rio Paraguai, que é a principal referência que nós temos aqui na região, que representa então uma grande parte do Pantanal, né, e também da região mais alta, nas nascentes dos rios que vêm para o Pantanal. E essa análise ela é feita com base no nível do Rio Paraguai aqui na região de Corumbá e Ladário, e esses dados de nível, então, eles acabam sendo modelados e a gente procura imitar, né, ou fazer um modelo para poder prever os níveis reais do Rio Paraguai com um modelo. Então, a gente, usando então dados de estações acima aqui de Ladário, a gente sabe que a água tem um deslocamento das regiões mais altas aqui para baixo, e que essa onda de cheia, né, ela tem uma certa velocidade, um tempo para chegar aqui embaixo e uma magnitude. Então, quando a gente observa que as cheias na região mais alta, lá distante, no Mato Grosso, alcançaram o nível máximo, a gente já tem estabelecido uma relação de cheias de nível máximo da parte de alta, da parte do Mato Grosso, com a região aqui embaixo. Então, a gente, através dessa modelagem, que nós coletamos então dados de cheia de vários anos, a gente consegue estabelecer uma relação entre o nível das estações ou das regiões mais acima com o nível do Rio Paraguai aqui embaixo. E aí, então, fazendo essa estatística, a gente obtém um índice da qualidade dessa estatística, dessa relação. E quando a gente, então, consegue, então, plotar, né, colocar o valor observado de nível com o valor do modelo de previsão, a gente vê que os dois se encaixam bastante, com alguns lugares, né, nem tanto, mas a maior parte dos dados se encaixam bastante, o que dá para a gente uma segurança de que o modelo reflete bem a realidade. O modelo consegue prever bem como o que acontece na realidade. O Pantanal normalmente sofre duas restrições anuais de alimento. Uma pela seca, né, e outra pela enchente. Então a janela de tempo, de espaço para o gado ter uma pastagem, né, vamos dizer, entre aspas, assim, normal, né, é pouca. Então o pecuarista pantaneiro ele tem que ter muito esse manejo do gado, né, saber muito esse manejo do gado, trabalhar bastante o gado, essa questão do manejo. E as fazendas mais antigas, elas têm essa sabedoria de muitas fazendas, quando a gente observa mapas antigos, elas sempre foram fazendas retangulares no sentido do declive do terreno.
onde cada fazenda tinha uma área mais baixa e uma área mais alta onde ele manejava esse gado. Então, um retângulo bem comprido, Perpendicular ao rio. perpendicular ao rio para fazer esse manejo. Então, isso já desde então, a pecuária no Pantanal é muito antiga, né? Mais de 200 anos, então a experiência do pecuarista pantaneiro é muito grande nesse sentido. Daqui a pouco, após o intervalo, vamos voltar a falar de pastagem. Rápida pausa e o Giro do Boi volta já. Já de volta com o Giro do Boi, é hora de tratar de manejo de pastos, o alimento mais barato para uma fazenda de gado. Durante o segundo Capindê itinerante que aconteceu em Cuiabá, o consultor Welton Cabral e a professora Janaína Martuscello nos revelaram quais são os grandes pilares para um bom manejo de pastagens. Quer saber quais são eles? Veja. Quais os pilares para um bom manejo de pastagens na fazenda? O que não podemos deixar de fazer jamais? Por onde começar a arrumar a casa para ajustar a lotação e melhorar o ganho médio diário, aumentando assim a quantidade de arrobas produzidas por hectare ao ano? Fomos atrás das dicas dos especialistas para estes questionamentos. Para que a gente possa ter pastos bem informados, nós precisamos conhecer a qualidade do nosso solo, não só em relação à química, mas também em relação à física. Então, uma informação importante aos pecuaristas, quando forem fazer análise de solo pela primeira vez na fazenda, peçam também análise física, para que a gente conheça o teor de argila desse solo e a partir daí a gente possa fazer de forma mais assertiva as recomendações, principalmente de fósforo e gesso, que são altamente dependentes do teor de argila do solo. Então, o primeiro passo para que a gente tenha sucesso na atividade pecuária e forme um pasto, bem, para que esse pasto possa ficar duradouro, é uma análise de solo. Então, é como se fosse um raio-x da sua terra. Então, não é gasto, a análise de solo é investimento. E a análise de solo, geralmente no Brasil, de uma forma geral, vai trazer para a gente o problema da acidez. Nós vamos ver que os nossos solos são ácidos, que os nossos teores de cálcio e magnésio são baixos. E aí, com isso, nós vamos fazer as contas da necessidade de calagem. Então, a calagem talvez seja uma das grandes revoluções da nossa pecuária. Muito pouco das nossas áreas de pastagens recebe calcário. E muitas dessas áreas precisam, Marquinhos. Então, é muito interessante que a gente faça análise de solo para saber qual é a dose correta para o seu solo de calcário, para que você não só corrija o pH, mas para que elevar os teores de cálcio e magnésio, que são importantíssimos para o aprofundamento de raiz, e também para que a gente consiga neutralizar o alumínio, porque o alumínio no solo ele é tóxico, então ele impede muito o desenvolvimento das nossas plantas. Outro ponto que é muito recorrente é como é que eu tomo a decisão de reformar ou implantar uma nova área de pastagem. Quais são os fatores que determinam essa decisão, professora? Essa pergunta é muito interessante, porque o pecuarista tem muita dúvida em quando recuperar um pasto ou quando ele vai fazer a reforma. Então, antes da gente decidir isso, nós precisamos fazer avaliação de custo. A reforma, ela é sempre muito mais onerosa do que a recuperação. Então, quando você chega no nível de fazer uma reforma, é porque você já perdeu o time de ter feito a recuperação. Então, você já perdeu o time de gastar menos dinheiro. O processo de degradação, ele não se instala de uma hora para outra. Ele é um processo contínuo. Ele vai acontecendo aos poucos. Então, quando você começa a perceber que seu pasto está perdendo vigor, você já tem que diminuir a lotação. Quando você percebe o surgimento de uma ou outra planta daninha nos espaços vazios, que os seus animais não estão desempenhando como desempenhavam, isso é o primeiro sinal de que algo errado está acontecendo. Então, aqui ainda cabe uma recuperação. Então, quando você ainda tem 50% da sua área tomada pelo capim de interesse e que o herbicida pode te ajudar a acabar com a planta daninha e talvez uma calagem, uma adubação de cobertura faça a recuperação dessa produtividade, você considera recuperar. A partir do momento em que a maioria das plantas que estão no seu solo é planta indesejável, não é aquela planta de interesse que você tem uma área muito grande de solo descoberto, aí já cabe uma recuperação, uma renovação. E é interessante falar para vocês também que nós precisamos observar compactação de solo. Solos compactados, tudo que você fizer de adubo, calagem não vai resolver. Então, se o solo estiver compactado, nós temos que
revolver. Então aí nesse caso, uma reforma é o mais indicado. E uma outra coisa que eu queria deixar claro para os pecuaristas é que quando a gente for fazer a recuperação ou a reforma de uma área, que a gente comece por aquela que vai ter o menor investimento. Então a gente às vezes fica desesperado, querendo recuperar uma área muito degradada, só que o investimento vai ser muito alto. Então é melhor você manter as suas áreas produtivas, né, fazendo a recuperação e depois você atacar aquela que você vai precisar de maior investimento. Porque você capacita melhor essa área para receber mais animais, vai se capitalizar e depois você vai usar, né, esse dinheiro nas áreas que estão mais degradadas. Começa então pela menos degradada. Então começa pela menos degradada, é sempre aí. Sempre. Começar a fazer esse processo de recuperação ou renovação pela área menos degradada, que vai te exigir menos investimento em adubo, às vezes em máquina, né, para você se capitalizar e depois ir para as mais degradadas. Bateu acima de 50% de comprometimento da área, aí é interessante olhar a reforma. Exatamente. Você tem lá 70% ou é área descoberta ou é planta daninha. Aí você vai ter que fazer a reforma, não tem jeito. Se tiver compactado, também. Professora, só citou a questão das plantas daninhas. Muita gente ainda negligencia a atenção em relação às plantas daninhas na área. Sim. O controle de plantas daninhas em pastagem, Marquinhos, ele é fundamental para que a gente tenha pastos produtivos. Então, vários estudos, né, vários trabalhos de pesquisa apontam para a gente que é meio a meio. As plantas daninhas, elas acabam consumindo metade da sua capacidade de produção. Só que o que acontece? A planta daninha, ela é muito mais eficiente em ambientes inóspitos, em ambientes ruins. Então, quando você tem uma baixa fertilidade do solo, a tendência é que as plantas daninhas se sobressaiam. E aí você não consegue controlar. Então, o pessoal negligencia não só o controle, mas também, quando vão fazer o controle, muitas das vezes faz de forma errada. Por exemplo, o pessoal roça muito quando o pasto está sujo, existe muito hábito de fazer a roçada. O problema da roçada é que ela é não seletiva, ou seja, eu também estou roçando capim. Pasto. Eu já estou numa situação ruim, com pouca disponibilidade de forragem, planta daninha ocupando meus espaços, e eu roço o capim, diminuo. Então, essa capacidade produtiva do capim, uma forragem que eu teria disponível para o gado, eu não tenho mais. Né? E além disso, o que acontece? Cada vez que eu roço uma planta daninha, eu faço com que ela perfile mais. Então, ela vai aumentando, né, a sua capacidade de fazer fotossíntese. Então, basta que a gente sabe quando chega num pasto, quando um pasto é muito roçado, porque o talo da planta daninha está muito grosso, aquele caule mais grosseiro, então tem muita rebrotação lateral. Né? Então, o que a gente faz quando roça com muita frequência, dá mais força ainda para a planta daninha. O controle de planta daninha ele deve ser feito de forma integrada. O que é a forma integrada? Roçada, seguida de herbicida e, sobretudo, manter a fertilidade do solo muito boa para que o capim se sobressaia e não a planta daninha e não forçar o pasto. Errar na taxa de rotação, deixar o pasto muito baixo, você só dá espaço para a planta daninha. Então, não podemos, de fato, negligenciar o controle de plantas daninhas em pastagens, porque senão depois vai ficando cada vez mais caro, cada vez mais oneroso. Então, é interessante que a gente controle já no começo. Outra pergunta pertinente ao manejo de pasto é quando a adubação deve entrar no planejamento. É um degrau acima. A adubação ela viria depois de um bom manejo de pastagem. A pastagem está sendo bem manejada, os animais têm água de qualidade, os pastos já foram divididos. Eu já fiz calagem nas áreas, as áreas já foram corrigidas do pH do solo. E aí eu começo a pensar em adubação, de forma gradativa também, porque a adubação não é barato e a resposta é rápida. Então, se muitas das vezes o produtor aduba e não está preparado, corre um seríssimo risco de não conseguir colher o dinheiro plantado. Plantou, mas não vai colher. Vai perder o capim, vai ficar pior do que estava antes, porque gastou dinheiro e não vai conseguir colher. Então, existe uma escalada onde o produtor tem que subir de degrau em degrau, ele vai subir na régua dele e vai implementando tecnologia. Mas nunca inverter na ordem das prioridades, porque tecnologia bem aplicada dá lucro, mas tecnologia mal aplicada gera prejuízo instantâneo. Professora, para quem trabalha com consórcio de alguns gramíneas, que tipo de orientação a senhora traz para não errar nesse manejo aí? Pois é, porque quando a gente vai fazer um manejo de monocultivo, quando a gente tem uma planta só na área, já é complicado. Se a gente começar a inventar de misturar muito capim, vai ficar mais difícil ainda fazer o manejo. Tá? Então, quando a gente for fazer esse mix de plantas forrageiras dentro de um mesmo piquete, a gente tem que se preocupar com a aceitabilidade dessas forrageiras. Então, por quê? Porque se a gente coloca forrageiras que têm aceitabilidade diferente, o gado vai preferir uma e largar a outra. Então, ele vai levar uma no pó e vai deixar a outra muito alta. Então, qual é o ideal? O ideal é que a gente misture plantas que o gado consuma com a mesma avidez, do mesmo jeito. Se você deixar uma que ele prefere, não vai ter sucesso e vai ter uma complicação de manejo sem tamanho. Pessoal, vamos ficando por aqui. O Giro do Boi deste feriado de 25 de dezembro, né? Amanhã estamos de volta. Aquele horário de sempre, 7 horas da manhã aqui pelo Canal Rural. Até lá. Tchau, tchau.